Olá! Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje a gente parte de um ditado iorubá, que é assim essencial. Kosi Ewe, Kosi Orixá. Uhum. Sem folhas não há orixá. É uma frase curta, né? Mas nossa, revela um universo inteiro dentro do candomblé. Sem dúvida, ela é muito direta, né? Assim, as plantas, todo o reino vegetal é simplesmente indispensável. Não tem ritual, não tem é, manifestação da força dos orixás no nosso mundo sem elas. É a base. E bem no centro desse universo verde todo, guardando segredos, o poder, tá a figura que a gente vai investigar hoje, o Saim. Exato. O orixá das folhas sagradas, né? O mestre dos conhecimentos da natureza, uma entidade assim fundamental. Fundamental. E a nossa conversa ela vai se basear em diversos materiais, né? Textos, alguns relatos míticos, descrições de rituais também, que ajudam a gente a entender melhor quem é Ossain, quais são os seus símbolos, essa conexão profunda que ele tem com a floresta e principalmente porque ele é tão vital. Perfeito. Então, a nossa missão hoje é mergulhar fundo nesse conhecimento, sabe? Tentar entender a real dimensão da importância de Ossain e também captar essa visão sagrada da natureza que essas fontes todas trazem pra gente. Vamos começar a desvendar isso? Vamos lá. Ótimo ponto de partida. E a primeira coisa, eu acho, para entender, algo que os textos deixam bem claro, é que o Sain não é só alguém que, tipo, conhece as folhas. Hum. Ele é a própria força vital que mora nela, sabe? O axé, aquela energia sagrada, essencial que anima cada planta. Ele é a própria essência da folha. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Não é um conhecimento tipo de catálogo botânico, né? É a vida pulsando aí. Exato. E essa ideia de dependência, isso é algo que o material que a gente analisou reforça muito o tempo todo. Nenhum ritual importante, seja uma iniciação, uma purificação, um ebó, ou até uma oferenda simples, nada acontece sem o axé de Ossain, para despertar o poder das folhas. Uhum. Parece que todos os outros orixás, assim, sem exceção, precisam dele nesse ponto. Exatamente. E o território sagrado dele, o reino onde ele domina, é a floresta densa, mata virgem, sabe? Aquela parte menos tocada pela ação humana. O chão dessa mata, com as ervas, as raízes, o cipó, é descrito como o verdadeiro altar dele. E essa conexão com a floresta é tão intensa que molda até o jeito de se aproximar desse espaço, né? Os relatos falam muito sobre a necessidade de entrar nesse reino com respeito. Sim, isso é crucial. Os materiais mencionam muito a prática que é indispensável de deixar oferendas na entrada da mata. Fumo de rolo, cachaça, às vezes grãos ou alho. Hum. E eles frisam bem, isso não é só simbólico, tá? É um pedido formal de licença. É um reconhecimento direto do poder, da soberania de Ossain e dos espíritos que vivem ali. Tem uma seriedade nisso, né? As fontes até sugerem que ignorar esse respeito pode ter consequências reais. Que a floresta pode, tipo, virar um labirinto, proteger os segredos dela e até reter quem entra com arrogância ou sem a devida permissão. Não é só um lugar, é quase uma entidade viva, né? É uma entidade viva. E essa atmosfera toda de mistério, de poder na mata, leva a gente naturalmente para uma outra figura bem intrigante que é associada ao Ossain, Aroni, o ajudante dele ou emissário, uma entidade bem enigmática que aparece nos relatos. Ah, sim. Eu lembro dessa descrição. É fascinante e um pouco desconcertante, né? A descrição física dele nos textos. Uma perna só, um olho grande que enxerga mal e um olho pequeno que vê tudo, uma orelha enorme para pegar os segredos e outra minúscula. É uma imagem que, nossa, captura bem o estranho e o maravilhoso da floresta. Uhum. De acordo com o material, a função do Aruni é múltipla. Ele é o guardião dos limites da mata, protegendo o domínio de Ossain, mas ele também age como um disciplinador, sabe? Punindo quem desrespeita as regras ou o espaço sagrado. É uma força de proteção, mas também de advertência. É interessante como algumas fontes até apontam uma semelhança, ou às vezes uma confusão popular mesmo, entre o Aruni e a figura do Saci Pererê, do nosso folclore. Sim, tem isso. Talvez os dois representem esse lado mais indomável, mágico,
até meio assustador da natureza selvagem, né? Aquele espírito travesso e poderoso da mata. É uma conexão cultural fascinante, realmente. Mas, voltando para o próprio Sain, o perfil que emerge desses textos é o de um sábio, sim, mas um sábio muito focado e, de certa forma, bem solitário. Ele é descrito frequentemente como tendo uma constituição física não muito robusta, sabe? Uma figura mais introspectiva, mas com um poder imenso como curador e alquimista das ervas. E essa natureza mais reservada parece que se reflete também nas relações dele. Os textos mencionam que ele não é um orixá muito definido por laços amorosos ou familiares, como outros são, né? Pois é. Tem mitos que falam de uma interação antiga com Yansan e até umas especulações sobre uma proximidade com Oxóssi, mas a essência dele parece ser mais voltada para esse domínio do conhecimento dele mesmo. Exato. E é importante reforçar como os materiais fazem questão que Ossain é uma divindade masculina, embora, claro, algumas representações artísticas possam ter traços mais andrógenos. A origem dele é localizada lá na região de Iraió, na Nigéria, em território iorubá. Outro ponto que eu achei curioso nos textos foi a distinção que eles fazem entre Ossain e Águia. Águia é a divindade das folhas no panteão Fon, né? O panteão Jeje. Isso, do Jeje. Apesar das funções serem muito parecidas e do fato de Ossain, nas cerimônias aqui no Brasil, muitas vezes dançar ao som de ritmos de origem jeje, tipo os toques de tambor bravum e sató, as fontes são bem claras em manter as origens deles separadas. Mostra essa teia complexa de intercâmbios culturais, mas também de identidades que são distintos, né? Essa coexistência de influências e, ao mesmo tempo, distinções é muito rica, né? E essa complexidade também aparece na relação de Ossain com outra figura central do panteão iorubá, Orumilá, o senhor da adivinhação, do destino. O material que a gente analisou fala de uma tensão, quase uma rivalidade ancestral entre eles. Sim, e a interpretação que surge disso é fascinante. Sugere que essa tensão, na verdade, reflete uma dinâmica fundamental entre dois tipos de sabedoria ancestral. A dos Onisegun, Isso, que são os curandeiros, mestres do saber prático da terra, do corpo, das ervas, que é o domínio de Ossain, e a dos Babalaos, que são os sacerdotes de Ifá, mestres do oráculo, do destino, da palavra sagrada, ligados ao Orumilá. Fico pensando, será que é rivalidade mesmo, ou é mais como duas faces essenciais da mesma moeda da sabedoria? excelente questão. Talvez seja menos rivalidade e mais uma representação da complementariedade essencial, né? Entre o conhecimento do mundo material, físico, e o conhecimento do mundo espiritual, do destino. Um lida com a cura do corpo através da natureza, o outro com a orientação do espírito através da palavra e do oráculo. Ambos são indispensáveis. Faz sentido. E essa dinâmica de poder e conhecimento leva a gente direto para um dos mitos mais importantes sobre Ossain, o Itã das Folhas. Ah, esse é um clássico. Os relatos contam que Xangô, o orixá do trovão, da justiça, estava bem insatisfeito por ter que depender o tempo todo de Ossain para conseguir as folhas mágicas que ele precisava para os rituais, para fortalecer os próprios poderes. Exatamente. Ele sabia que Ossain guardava o segredo de todas as folhas numa cabaça mágica, né? Que ficava pendurada nos galhas de Iroku, a árvore sagrada. Então Xangô teria bolado um plano com Yansan, a senhora dos ventos das tempestades. E Yansan, com aquela força toda dela, invocou uma ventania poderosíssima que varreu a floresta e, pumba, derrubou a cabaça de Ossain lá do alto de Irokô. E com o impacto da queda, a cabaça se quebrou toda, e as folhas se espalharam pelos 4 cantos do mundo. Aí os outros orixás, percebendo a oportunidade única, correram para pegar as folhas que conseguiam achar, né? Cada um acabou se associando a certas plantas a partir dali. Mas e aqui está o ponto genial da história, segundo os textos, né? Apesar de todo mundo ter conseguido acesso às folhas físicas, uma coisa crucial ficou só com Ossain. Precisamente. Ossain foi o único que conseguiu reter o conhecimento secreto dos Ofós. As palavras mágicas, as invocações específicas, as rezas secretas que são necessárias para despertar o poder latente, o axé, dentro de cada folha. Ah! Sem o Ofó certo, a folha só, uma planta, só matéria. Ou seja, mesmo com as plantas na mão, os outros orixás continuaram dependendo do saber específico de Ossain para realmente conseguir usar o poder delas.
É uma narrativa brilhante. Explica como o conhecimento das ervas se espalhou, mas também por que Ossain mantém essa posição central, insubstituível, como detentor da chave que ativa esse poder todo. Faz todo sentido. E essa centralidade, esse poder único, se manifesta visualmente nos símbolos dele, nos elementos de culto. O mais emblemático, que aparece descrito em detalhes, é a ferramenta sagrada dele. Opere, né? Ou também chamado de avivi. O material que a gente leu descreve como uma haste de ferro com 7 pontas, tipo lanças, voltadas para cima. Talvez simbolizando caminhos ou direções, não sei. E bem no centro, lá no topo, tem a figura de um pássaro. É um símbolo visualmente muito forte, cheio de significado. Sim, acredita-se que o pássaro representa o próprio Ossain ou talvez um mensageiro dele. Simboliza a capacidade de ver do alto, a vigilância constante sobre a floresta, essa conexão entre o céu e a terra e o conhecimento que voa longe. As 7 lanças podem remeter aos múltiplos caminhos da cura ou talvez às encruzilhadas da própria floresta. É bem rico. E no sistema de adivinhação do candomblé, no jogo de búzios, ele está associado principalmente aos odos Icá e Egilobon. E as mensagens desses odos frequentemente se relacionam com segredos, curas, desafios ligados à natureza, ao conhecimento oculto. Uhum. E aí temos os atributos mais conhecidos também. As cores que o representam são o verde, claro, das folhas, e o branco, da paz, da sabedoria. Os animais que são oferecidos nos rituais mencionados nos textos incluem bode, galo, outros animais de pequeno porte, geralmente ligados à terra. O dia consagrado dele na semana é a quinta-feira. E o elemento primordial dele, claro, é a terra, mas especificamente o chão fértil das florestas virgens, né? Aquele humus rico em vida, em segredos botânicos. E a saudação para reverenciar ele é super vibrante. Eu é ó, ou eu é assau eruege. São exclamações que podem ser traduzidas tipo salve as folhas ou as folhas são, né? Exato. E para lidar com esse conhecimento tão específico, tão poderoso, existem sacerdotes especializados. Os textos chamam eles de Babalossai ou Babaewe. Isso mostra que o domínio das ervas exige uma dedicação, um aprendizado muito profundo. Com certeza. E tendo explorado um pouco os símbolos, os especialistas ligados ao Ossain, as fontes também dão para a gente uma ideia de como são as pessoas iniciadas para ele, os filhos e filhas de Ossain. Sim, e o perfil que eles traçam é muito coerente com o próprio orixá, né? São descritos como pessoas que carregam essa serenidade, essa profundidade da floresta. Tendem a ser equilibradas, calmas, mais observadoras e analíticas do que impulsivas. Geralmente têm uma mente racional, buscam entender as coisas antes de agir. O temperamento é descrito como geralmente reservado, introspectivo. Valorizam momentos de solidão, não por serem antissociais, mas como um espaço que eles precisam para o silêncio, para a reflexão, para a conexão interior. São apontados como estudiosos por natureza. Exatamente. As fontes mencionam uma inclinação natural para áreas que exigem pesquisa, paciência, observação detalhada, tipo medicina, biologia, farmácia, ciência em geral, filosofia e, claro, herbalismo. Uhum. Mas também podem ter talento para trabalhos manuais minuciosos, sabe? Como artesãos ou artistas que trabalham com elementos naturais. Dizem que apreciam a liberdade pessoal e podem questionar regras que parecem ilógicas ou sem sentido para eles. Não por rebeldia, mas por uma busca genuína por significado, por coerência. O que eu acho particularmente interessante é a motivação que atribuem a eles. O material sugere que não são pessoas tipicamente movidas por grande ambição material ou busca por status social, sabe? O valor maior para eles está no conhecimento em si, na capacidade de ajudar, de curar ou de criar algo que tenha um valor intrínseco. Tem uma passagem bonita num dos textos que diz que o dom dos filhos de Ossain está nas mãos e na mente, e que a missão de vida deles frequentemente se alinha com curar, ensinar, proteger ou desvendar mistérios. E, claro, mantém uma ligação espiritual muito forte com a natureza e seus segredos. Faz todo sentido, né? É quase um espelho das qualidades do próprio orixá. Então, se a gente fosse sintetizar o que esses diversos materiais mostraram para a gente,
Ossan emerge não apenas como senhor das folhas, mas como a própria memória viva do conhecimento ancestral sobre as plantas. Ele personifica a força curativa, transformadora e também a resiliência da natureza. Um pilar indispensável, né? Não só no candomblé stricto sensu, mas em muitas outras tradições espirituais de matriz africana que reconhecem esse poder sagrado que está contido no reino vegetal. Ele é a garantia, de certa forma, de que o axé, a força vital, continue a fluir e a operar no mundo. E se a gente traz essa compreensão para o nosso contexto atual, para o hoje, o respeito ao Sain e ao domínio dele, as matas, as folhas, a biodiversidade, ganha uma ressonância contemporânea muito forte, né? Honrar o Sain hoje, de certa forma, se traduz também nessa urgência que a gente tem de preservar nossos ecossistemas, de reaprender a ver o sagrado na natureza que nos sustenta. Uma perspectiva muito necessária, realmente. Preservar as florestas, valorizar o conhecimento tradicional sobre as plantas, de certa maneira, zelar para que o axé curador e protetor de Ossain continue presente e atuante entre nós. É cuidar dessa força. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez um pouco provocadora, inspirada por essa figura tão complexa, tão profunda que os textos nos revelaram hoje. No mundo obcecado por velocidade, por respostas instantâneas, por soluções puramente tecnológicas, o que a figura de Ossan pode realmente nos ensinar? Qual é o valor, hoje, do conhecimento paciente, da observação silenciosa e atenta da natureza e do respeito profundo pelos seus mistérios, aqueles que talvez sempre escapem à nossa tentativa de controle e compreensão puramente racionais? Uma excelente pergunta para fechar nossa conversa de hoje. A sabedoria ancestral personificada por Ossan parece de fato oferecer um contraponto muito relevante para os dilemas do nosso tempo. Fica aí a reflexão.